Meus queridos, uma ótima noite a todos, uma alegria revê-los nessa noite do Dia do Senhor. Como os irmãos sabem, nós temos por hábito fazer pregações sequenciadas nas Sagradas Escrituras. Nós expomos tanto o Antigo como o Novo Testamento. E hoje nós seguiremos a nossa série de exposições no Novo Testamento. E eu peço que, por gentileza, você abra a palavra do Senhor lá na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, os versículos 1 ao 11, será o alvo da nossa exposição hoje à noite. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, os versículos 1 ao 11. Eis que nos diz assim a palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar, queridos, pedir ao Senhor que nos dê clareza na compreensão da palavra dele. Senhor, o Senhor mesmo inspirou o teu santo apóstolo para produzir essa carta, não apenas para pastorear os crentes de Filipos, mas também para nos conduzir em meio ao conhecimento do Senhor. Ó Pai, nos faz contemplar as maravilhas da Tua lei. Nos faz ver a glória do Evangelho de Cristo por meio dessas palavras do Teu santo apóstolo. Pedimos, Senhor, que o meditar do nosso coração e as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis na Tua presença nesse momento. E é em nome de Cristo Jesus que nós oramos agora. Amém. Queridos, talvez em algum momento da sua vida você tenha se apegado a algo que você tinha, mas houve um momento que você percebeu que aquilo não tinha mais valor nenhum. Eu me lembro, quando eu era criança, que eu tinha alguns brinquedos que meu pai me deu, alguns bonecos do He-Man, coisas desse tipo. Mas chegou um momento que, naturalmente, eu deixei de gostar daquilo. E eles se tornaram inadequados para mim. Os que estão aqui, talvez se lembrem da época em que ter uma linha telefônica era algo muito caro. E você tinha que declarar no imposto de renda também, né? Mas hoje, telefone fixo é um negócio que a gente nem quer mais. Às vezes você vai contratar uma internet, o povo quer botar o telefone fixo junto e não quer mais aquele negócio. Isso é inadequado, é ultrapassado. Ou também você se lembre do famoso Motorola PT550. Cara, quem tinha aquilo era muito ostentação. As pessoas colocavam preso no cinto, lembram? Usavam com orgulho aquilo. Mas se hoje alguém aparecesse aqui com um PT550, você ia achar muito inadequado. Ia ser motivo até de piada, uma pessoa usando um telefone daquele na era do smartphone. Bem, no nosso texto de hoje, vemos Paulo falando sobre algo que ele tinha, que tinha grande valor, mas que chegou um momento da vida dele em que ele simplesmente percebeu a inutilidade de tudo aquilo. Ele não deveria se apegar àquilo, porque ele tinha encontrado um bem mais valioso. Mas, diferente dos exemplos que dei anteriormente, isso que Paulo decidiu se apegar tem um valor eterno. Nunca irá perder o seu valor. Para entender o nosso texto de hoje, devemos nos lembrar
de que uma das missões de Epafrodito, ao visitar o apóstolo Paulo em Roma, era levar informações sobre como estava a igreja de Filipos, dificuldades que a igreja de Filipos enfrentava. E entre esses problemas estava a presença de um grupo de falsos mestres judaizantes. Essa foi a grande primeira heresia enfrentada pelas igrejas cristãs. Essa heresia tinha como base a ideia de que, além da fé em Cristo, era necessário o cumprimento de preceitos da religião judaica para se obter a salvação. Talvez você conheça essa mesma heresia com a outra roupagem hoje. A ideia de que a pessoa tem que ser circuncidada, a ideia de que eu tenho que guardar uma dieta, que eu não posso comer alguma coisa, que eu tenho que comer alguma coisa, ou então um calendário, que eu tenho que guardar o sábado. Bem, é apenas uma nova roupagem de uma heresia que já foi combatida pelo apóstolo Paulo. É verdade que os judeus, que eram convertidos, continuavam mantendo como sua tradição em prática esses hábitos, mas eles entendiam que não havia nenhum aspecto soteriológico de Salvador cumprindo esses termos da lei que Deus havia dado a Moisés. Fazia parte apenas da sua identidade como um judeu. O problema foi que surgiu nas igrejas, especialmente de origem gentílica, grupos de falsos mestres judeus, afirmando que, sem o cumprimento dos preceitos da lei de Moisés, não era possível a obtenção da salvação. Em outras palavras, esses homens minimizavam os efeitos da obra de Cristo e colocavam ela como insuficiente para a salvação dos homens, porque era necessário adicionar à obra de Cristo as práticas da obra da lei. Então, esses falsos mestres iam de igreja em igreja, fundada pelos cristãos, especialmente fundadas por Paulo, para disseminar as suas heresias, buscando fazer os cristãos voltarem ao judaísmo. É de maneira bem simples. Olha, a salvação é por meio de Jesus, né? Isso. Ele é o Messias, né? Isso. Olha, mas além de acreditar em Jesus como Messias, você tem que guardar um dia da semana, um calendário específico, tem que ter uma dieta, tem que fazer a circuncisão, ou seja, Jesus não é suficiente. Não basta só Jesus. E o combate à presença desses falsos mestres é um tema recorrente nas epístolas de Paulo. E Paulo sempre usa o mesmo argumento. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo. Agora, esse grupo de falsos mestres havia chegado lá em Filipos, após 10 anos da fundação daquela igreja. E os ensinos desses homens estavam causando dúvida e confusão na mente dos filipenses. E é justamente sobre esse problema que Paulo busca tratar nesse trecho que nós acabamos de ler na carta aos Filipenses. Eu quero propor que o texto que nós temos diante de nós, ele pode ser basicamente dividido em 4 partes. E aí é um momento que você olha para o texto, fica atento ao texto, para entender a estrutura proposta por Paulo. A primeira parte do nosso texto está dos versículos 1 a 3, que é uma exortação de Paulo à igreja em relação aos falsos mestres judaizantes. Segunda parte, dos versículos 4 a 6, onde Paulo se apresenta como um exemplo de pessoa que, segundo os critérios dos mestres judaizantes, tinha as credenciais para confiar na lei para obter a salvação. Terceira parte, dos versículos 7 a 9, Paulo afirma que desconsiderou os méritos das obras da lei diante da sublimidade da fé em Cristo. A quarta e última parte, dos versículos 4 a 11, é descrito os alvos de Paulo diante da sua fé em Cristo. Se você não gravou, não tem problema, a gente vai falar de cada uma das partes, tá? Vamos caminhando então, como os irmãos sabem, passo a passo, versículo a versículo, buscando entender qual é a mensagem desse texto para nós. Vamos entrar então na primeira parte, os versículos 1 a 3, onde é exposta a exortação de Paulo à igreja em relação aos falsos mestres judaizantes. Versículo 1 começa nos dizendo o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Exatamente quanto ao mais o quê? O que Paulo está se referindo? Ou seja, além disso, Paulo mostra que está dando início a uma nova seção da sua carta. Os irmãos devem se lembrar que na última exposição que fizemos na carta aos Filipenses, ele recomenda tanto a Timóteo quanto a Epafrodito. Aí ele está dizendo, além disso, além de recomendar a esses irmãos, eu tenho mais coisas, outros assuntos que eu quero abordar com vocês. Ou seja, há uma nova exortação. De tal forma que aqui o capítulo 3 é um marcador de uma nova seção na carta de Paulo aos Filipenses. E a nova exortação de Paulo é: alegrai-vos no Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é que toda a nossa alegria, ela tem um fundamento, que é Jesus. Alegrem-se, alegrem-se e alegrem-se no Senhor. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa exultação.
E no meio de todos os sofrimentos e angústias que aqueles irmãos estavam passando, como, por exemplo, a prisão de Paulo, a quase morte de Epafrodito, lembram-se? Por meio de uma enfermidade, eles são exortados a se alegrarem no Senhor. Tá difícil, irmãos, tá? Paulo está preso. Epafrodito quase morreu. Mas se alegrem no Senhor. Não se entristeçam. Não entreguem as pontas. Então Paulo passa a admoestar os filipenses contra os falsos mestres na segunda parte do versículo 1. Ele fala: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Aqui Paulo mostra que repetir um assunto, ou seja, escrever as mesmas coisas, não é um problema para ele. Ele diz assim, ó, a mim não me desgosta. Eu não tenho dificuldade de ficar repetindo a mesma coisa. Pelo contrário, ele vê isso como uma segurança para a igreja de Filipos. Ele diz, isso é segurança para vós outros. Queridos, Paulo já havia escrito sobre essa heresia dos mestres judaizantes em epístolas, tais como a epístola aos Gálatas, que nós lemos na nossa liturgia, e também na primeira e na segunda carta aos Coríntios. E Paulo disse que não se cansava de repetir as mesmas palavras contra os falsos mestres, porque isso era uma segurança para a igreja. Com isso, queridos, vemos que a mensagem desses falsos mestres era uma ameaça à segurança espiritual dos crentes de Filipos. E Paulo diz, eu não tenho dificuldade de ficar repetindo a mesma coisa. Já falei aos Gálatas, já falei aos Coríntios, eu falei para vocês quando estive aí. Repetir a mesma coisa. Irmãos, deixa eu lhe dizer, a essência do ministério pastoral é pregar todo domingo a mesma coisa. Já perceberam? Todo domingo o que eu prego? Cristo e esse crucificado. A salvação por meio da graça. E Paulo diz, eu não tenho problema nenhum de repetir um assunto. Eu não tenho problema de falar sobre a justificação. Eu não tenho problema de falar de adoção. Sabe por quê? No dia que eu falar uma coisa diferente, eu estou inventando. Porque não tem mais nada o que inventar, irmãos. Não tem mais nada o que falar. É repetir a mesma coisa. E Paulo diz, a segurança da igreja é quando o pastor repete a mesma coisa. Isso não quer dizer que todo domingo ele vai pregar no mesmo texto. Tá? É sempre a mesma mensagem da salvação em Cristo, sendo exposta em outro texto. E Paulo diz, eu não tenho problema com isso. Então, não fique chateado quando seu pastor, todo domingo, ele fala de Jesus. Porque ele foi chamado para isso. E é segurança para a sua alma que eu pregue sobre Jesus. Falar sobre a justificação, falar sobre a adoção. Às vezes a gente pensa que o assunto que a gente trabalha na EBD de manhã é tão elementar, né? Mas isso é a segurança para a sua alma. Lembrar quem é o seu sumo sacerdote. Lembrar quem é o seu rei. Lembrar quem é o seu profeta. Lembrar de coisas que todo mundo sabe. Todo crente que tem muito tempo sabe. E eu não tenho problema de repetir isso. Isso é segurança para a igreja. Então, no versículo 2, Paulo é bem enfático na sua exortação. Veja como Paulo é muito grave na forma como ele fala. Ele diz, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aqui por 3 vezes, o apóstolo Paulo chama bem a atenção. Ele fala, acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Aqui é o mesmo dele dizer, estejam prevenidos. Estejam prevenidos. E então Paulo começa a criticar o caráter desses falsos mestres, mostrando que eles são 3 coisas. Acompanhe comigo. Acautelai-vos primeiro dos cães. Queridos, você chamar alguém de cachorro hoje já é uma ofensa terrível, né? Naquela época também era coisa feia, tá? Usar a expressão cães era algo comum pelos judeus ortodoxos naquela época para se referir aos gentios. Lembram-se da conversa do Senhor Jesus com uma mulher estrangeira, que ela disse que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa? É como se Jesus estivesse dizendo, você sabe o que os judeus pensam sobre vocês? É que vocês são cachorros. Veem vocês desse jeito. E Paulo está invertendo o jogo agora. Sabe quem é cachorro no final das contas? Não é aquele que não é um judeu. É aquele que se levanta contra Cristo. Acautelai-vos dos cães. Aqueles falsos mestres judaizantes. Paulo inverte o jogo e diz, cachorro são vocês. Queridos, quem já teve a oportunidade de ler as Institutas, ou alguns dos livros de Lutero, sabe o quanto que esses reformadores eles eram enfáticos ao falar contra o sistema da igreja romana, coisas desse tipo. Às vezes a linguagem que precisa usar é dura, tá? O pastor não pode ficar só dizendo, Jesus é amor, tudo é lindo, vamos nos abraçar, todo mundo é feliz, não.
pastor tem que falar a verdade. Paulo diz, tome cuidado com esse rebanho de cachorro. E mais, cuidado, acautelai-vos dos maus obreiros, pois esses homens defendiam a salvação por meio das obras. E aí Paulo está dizendo, as obras que eles defendem são obras más, são obras que são contrárias à salvação em Cristo. Então, no final das contas, eles são maus obreiros. E por fim, Paulo critica a doutrina deles. Cautelai-vos da falsa circuncisão. Como assim a falsa circuncisão? Ao se referir a eles como falsa circuncisão, Paulo está dizendo que a circuncisão apontava para algo maior, que os falsos mestres só destacavam a ação física desse ato. Na verdade, Paulo mostra que a circuncisão não muda o coração de ninguém. Assim como batizar não muda a vida de ninguém, tá? Quantas pessoas foram batizadas, a começar de Judas, e foram para o inferno? Então, batismo não salva ninguém. Assim como circuncisão não salva ninguém. Mas aponta para algo que é importante. É um sinal externo de uma realidade interna. É por isso que já no Antigo Testamento se fala sobre qual é o verdadeiro significado da circuncisão. Em Deuteronômio 10:16, a palavra de Deus diz, circuncidai, pois, o vosso coração e não endureçais a vossa cerviz. O que precisamos circuncidar? O coração. Ou, por exemplo, Jeremias capítulo 4, versículo 4. Circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai o que? O órgão genital? Não. Circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém. Consegue perceber como que Paulo está dizendo? Que apenas o sinal externo é uma falsa circuncisão? E pode ter também hoje o falso batismo. Pessoas que se batizam e não são crentes. Cuidado, acautelai-vos da falsa circuncisão. Acautelai-vos do falso batismo. E então no versículo 3, Paulo mostra o porquê desses mestres serem a falsa circuncisão. Veja, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Com isso, Paulo mostra que a verdadeira circuncisão, ou o verdadeiro povo de Deus, é a igreja de Cristo. Os falsos mestres pensavam que eles eram o verdadeiro povo de Deus devido à circuncisão, porque eles eram judeus. O sinal da aliança que Deus deu a Abraão estava com eles. Mas agora Paulo mostra que a igreja é o verdadeiro povo de Deus. Paulo descreve aqui que a igreja é que tem aquilo que a circuncisão simbolizava, que é o novo nascimento. E Paulo descreve isso de 3 maneiras, que são as 3 características do povo de Deus. Veja, por que nós que somos a verdadeira circuncisão? Como que nós que somos a verdadeira circuncisão? Primeiro, nós que adoramos a Deus no Espírito. Ou seja, não é mediante cerimônias externas, por rituais, guardando um dia, deixar de comer sua costelinha de porco. Não é isso que vai fazer você mais crente, mais puro, mais impuro, mas é você adorar a Deus em espírito. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então você pode guardar um dia, você pode ter uma dieta diferente, você pode se circuncidar, você pode ser batizado, mas se você não adora a Deus em espírito, cheio do Espírito Santo, com a vida íntegra, a vida reta, Deus não recebe essa adoração. É uma falsa circuncisão. É um falso sinal quem se confia nas suas obras para chegar diante de Deus. Em segundo lugar, Paulo diz que aqueles que são a verdadeira circuncisão são aqueles que se gloriam em Cristo. Não são aqueles que se gloriam naquilo que fizeram. Por terem nascido como um judeu, por fazerem parte de um povo. Nós nos alegramos, nós confiamos em Jesus, naquilo que ele fez na cruz. E em terceiro lugar, ele diz, e não confiamos na carne. Aqui é uma referência aos esforços humanos para obter a salvação, os méritos humanos, na carne. Olha, eu faço isso, não faço isso. É sobre isso que Paulo está dizendo aqui. Então, a partir do versículo 4, Paulo propõe o seu próprio testemunho para mostrar que ele poderia confiar na lei, tal como era proposto os mestres das leis. Veja, basicamente essa estratégia de Paulo. Vamos jogar então no terreno deles, tá? Basicamente você vai jogar fora.
vai jogar no estádio do adversário. Então Paulo diz, olha, você quer ver, se eu usar o critério deles, eu mereço salvação mais do que todo mundo? Paulo está sendo bem incisivo aqui, tá bom? Então vamos ver aí como que Paulo faz isso na segunda parte do nosso texto, versículos 4 a 6, quando ele se apresenta como uma pessoa de que, segundo os critérios dos mestres judaizantes, ele tinha as credenciais para confiar na lei para a sua salvação. Versículo 4 ele diz o seguinte: bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, se tem alguém desses mestres aí que diz, eu confio na carne, Paulo diz, eu ainda mais. Aqui Paulo começa a falar do seu passado no judaísmo para se comparar com os judaizantes. Ele fala que tinha mais motivos para confiar na carne do que aqueles homens. A ideia é basicamente o seguinte: se a salvação é por obras da lei, ou seja, pela carne, Paulo poderia confiar nisso mais do que os falsos mestres. Então, nos versículos 5 e 6, Paulo passa a descrever sua condição enquanto judeu. Vamos comparar agora? É basicamente isso que Paulo quer dizer. Quem é o apóstolo Paulo? Primeiro, versículo 5. Circuncidado ao 8º dia. Meu irmão, não foi no 9º dia, não foi no 10º dia. Foi certinho, como a lei manda. No 8º dia, os pais de Paulo foram lá no templo, levaram ele, apresentou a criança e ele foi circuncidado. Paulo está dizendo, olha, vejam quem são os meus pais. Me circuncidaram certinho. Segundo, da linhagem de Israel. Ou seja, ele não era um prosélito. Ele não se tornou um israelita abraçando a fé de Israel. Ele era um israelita de nascimento. E mais, ele não era qualquer israelita. Tá? Ele ainda fala no versículo 5, da tribo de Benjamim. Meus queridos, quando tem a divisão do reino do norte com o reino do sul, no reino do sul só ficam 2 tribos, Judá e Benjamim. Então Paulo está dizendo, desde os meus antepassados, eu sou da tribo fiel ao descendente de Davi. Minha família nunca saiu do meio do povo de Deus. 4º lugar, versículo 5 ainda. Hebreu de hebreus. Apesar de ter nascido em Tarso, que era na dispersão, o que Paulo está dizendo é que seus pais, seus avós e demais antepassados eram todos judeus. Finalzinho do versículo 5 ele diz, quanto à lei, fariseu. Ele era membro da seita dos fariseus, que era um grupo mais radical dentre os judeus. Tinham saduceus, essênios, zelotes, mas o grupo que Paulo pertencia eram os fariseus, aqueles que mais conheciam a lei de Deus. Versículo 6, ele dá a sua 6ª credencial. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era tão severo no seu zelo pelo judaísmo, que perseguiu a igreja de Cristo, por considerar o cristianismo um perigo ao judaísmo. Ele era um homem zeloso de verdade. A 7ª característica, no versículo 6, é, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Meus irmãos, você já viu aquele crente, que você caminha há muito tempo com ele, e você diz, rapaz, eu não tenho isso aqui para falar do irmão fulano? Era o judeu Paulo. Não se tinha isso aqui para falar do apóstolo Paulo. Ninguém podia acusar Paulo de viver em desacordo com a lei de Moisés. Ou seja, se a justificação fosse pelas obras da lei, meus irmãos, certamente Paulo seria o primeiro justo, seria o primeiro justificado. Paulo havia sido um judeu praticante com todas essas qualidades. Mas ele descobriu que isso não funcionava diante de Deus. Paulo descobriu que precisava de Cristo para a salvação e de Jesus somente. Diante disso, vemos a 3ª parte do nosso texto, versículos 7 a 9, quando Paulo afirma que desconsiderou os méritos das obras da lei diante da sublimidade da fé em Cristo. Vejam comigo o versículo 7. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo considerava a sua situação enquanto judeu como lucro, ou seja, algo muito bom, um presente que ele tinha recebido, uma vantagem sobre as demais pessoas, e lhe garantia um favor de Deus na salvação. Mas então, segundo o próprio texto, ele diz que passou a considerar isso perda por causa de Cristo. Ao conhecer Jesus, tudo que Paulo valorizava, ele passou a considerar como perda. Sabe, sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, ele está falando, isso não presta para nada. Sabe o PT 550?
Não presta mais. Sabe o brinquedo que você enjoa? Então, perde o sentido. Não tem mais graça. É perda. É uma perda de tempo, perda de esforço, querer obter a salvação por meios próprios, pelos seus méritos, eram coisas sem valor. E ele abdica então da justiça que vem da lei, para que ele possa receber essa justiça pela graça que há na fé em Cristo. Meus queridos, é difícil abdicarmos de tudo que podemos fazer para a salvação e somente ter a fé em Cristo. Mas esse é o caminho. Um dos grandes problemas é quando nós chegamos diante de Deus em oração e buscamos a presença dele, argumentando que é presbiteriano de terceira geração. Isso não muda nada na vida, tá? O que importa é o crente que você é hoje. Mas eu não minto, eu não roubo. Isso não vale nada destituído de Cristo Jesus. Tem um bocado de gente que não é cristão e que não mata, que não rouba, que não conta mentira. Gente fina, tu? Mas não vai ser salvo. Porque não são as obras que nos salvam, é a obra de Cristo Jesus. Paulo diz, eu considero tudo perda. Tudo é nada. Não é à toa, queridos, que um homicida e adúltero como Davi recebeu a promessa. Porque é por graça. A justiça é mediante a graça em Cristo Jesus. Então, no versículo 9, Paulo continua. Paulo diz, sim, deveras. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo não considerava só o sistema judaico para a sua salvação como perda, como ele fala no versículo 7, mas ele diz que considera tudo, absolutamente tudo, tudo que implica no mérito humano. E ele faz isso por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ou seja, Cristo e a obra de Cristo na cruz é tão sublime que Deus perdoa gratuitamente pecadores pela graça e fé em Jesus. Que todos os esforços humanos e de qualquer ordem são como perda diante da sublimidade de Cristo na cruz. E Paulo ainda fala sobre essa sublimidade da obra de Cristo da cruz na segunda parte do versículo 8. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Como assim Paulo perdeu todas as coisas? Quando Paulo se tornou um cristão, o fato dele ser um benjamita não valia mais nada. O fato dele ser hebreus de hebreus não valia mais nada. Paulo simplesmente decidiu abdicar de tudo, por amor do qual, Jesus Cristo, por amor do qual perdi todas as coisas. Queridos, o apóstolo Paulo não só abdicou das suas credenciais enquanto judeu, mas também ele perdeu o prestígio social. Quem lê o livro de Atos percebe quantas vezes esse homem foi apedrejado, chamado de tagarela, um homem que era um dos mestres da lei, um fariseu importante. Não tem nenhuma evidência bíblica, mas alguns chegam até mesmo a falar que Paulo foi abandonado pela esposa, porque ele abandonou o judaísmo, se tornou um cristão. Não tem nenhuma evidência bíblica, tá? Mas alguns chegam a propor isso pela forma como ele fala de casamento e conhecia o que é casamento. Percebem que Paulo conhece o que é casamento, né? Quando ele fala, ele sabe do que ele está falando. Então alguns chegam a propor isso. Paulo simplesmente perdeu todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Esse perder de Paulo não foi algo que trouxe tristeza a ele, pois para ele, tudo isso começou a ser visto como refúgio. Gente, a palavra refúgio aqui é uma palavra muito educada, tá? Refúgio aqui é uma palavra utilizada para lixo, mas também é a palavra utilizada para número 2. Todo mundo sabe que é número 2, né? Paulo está dizendo que tudo isso para mim, todas as minhas qualificações anteriores, perto de Jesus, de ser salvo pela graça em Jesus, é tudo número 2. Presta para nada. Absolutamente nada. E ele considerou refúgio para ganhar a Cristo, ou seja, ele ganharia a Jesus ou buscaria o ganho ilusório das obras da lei. No versículo 9, Paulo fala que prefere a justiça que vem de Deus por meio de Cristo do que a justiça própria que vem mediante a obediência da lei. Vejam, versículo 9. E ser achado nele,
não tendo justiça própria que procede de lei. Paulo fala que quer ser achado em Cristo, ou seja, unido a Cristo, não tendo justiça própria, que é uma justiça resultado do seu próprio esforço em obedecer à lei. Mas Paulo descobriu qual a justiça ele deveria estar firmado, finalzinho do versículo 9, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Consegue ver como Paulo está repetindo aquilo que ele fala aos romanos? Justificados, pois, mediante a fé. Era mediante a fé em Cristo. Ele estava firmado na obra de Cristo. E que ela procede de Deus. Veja, a justificação, a justiça que procede de Deus. Meus queridos, o fato é que nenhum de nós pode obter justiça. É por isso que nós, na próxima semana, se Deus permitir, entraremos num tema tão glorioso, a justificação. Como que um tanto de gente zoada, um tanto de pecador pode chegar diante de um Deus justo e dizer, sou justo? Porque tem uma justiça que vem da parte de Deus. A justiça que nos é imputada por meio da obra de Cristo Jesus. O motivo para Paulo preferir a justiça que vem de Deus é porque, por mais que ele se esforçasse, a lei sempre iria colocar ele na condição de pecador. Por isso que ele precisava da justiça que vem de Deus. E a justiça que vem de Deus é Deus nos declarando justos, perdoando os nossos pecados, não levando em consideração os nossos méritos diante dele. Ele nos trata como se nós nunca tivéssemos pecado. É como se ele olhasse para o próprio filho dele, porque ele nos vê por meio da justiça de Cristo. Porque Cristo foi íntegro, eu posso dizer eu sou íntegro. Porque Jesus foi santo, eu posso dizer que eu sou santo, porque ele morreu por mim, para a minha justiça. E a única forma de nos tornarmos realmente justos é se Deus intervir nas nossas vidas e mudar de fato o nosso coração. Então, nos versículos 10 e 11, Paulo conclui falando do alvo que ele tinha na sua vida, uma vez que ele sabia que havia sido justificado pela fé em Cristo. Vejam comigo então os versículos 10 e 11, os alvos de Paulo diante da sua fé em Cristo. O primeiro alvo de Paulo é que ele queria conhecer a Cristo. Vamos acompanhar aqui o raciocínio. Tá? Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Ou seja, a alegria de vocês é o Senhor. Tá? Cuidado com esses falsos mestres. Cuidado com esses homens que estão ensinando uma falsa justificação. E vamos fazer o seguinte, lembram-se do que eu era? Eu joguei tudo fora por causa da justiça de Deus que há em Cristo Jesus. Eu considerei tudo isso lixo por causa de Cristo Jesus. E agora, se eu sei tudo isso, que Jesus é aquele que me justifica, que a salvação é exclusivamente por Jesus, o que mais que eu quero da vida? É o que Paulo fala no versículo 10. Ele queria conhecer mais a Cristo. Veja como ele fala, para o conhecer. Como assim? Paulo não conhecia a Cristo? Sim. Queridos, conhecer sobre Cristo é muito bom. Mas o que Paulo está falando aqui é conhecer a Cristo. Eu sei muitas informações sobre alguns de vocês. Mas possivelmente é a pessoa que é casado com você que lhe conhece mais intimamente. É ter intimidade com Deus. O que Paulo quer? Eu quero conhecer a Deus. Quero conhecer a Cristo. Ter comunhão com Ele. Isso mostra uma progressão na nossa vida de comunhão com Cristo. Irmãos, lembrem-se, nós estamos falando de um homem que viu o Senhor Jesus Cristo no caminho para Damasco. Nós estamos falando de um homem que esteve no terceiro céu e viu coisas que ele não conseguia nem falar, coisas inefáveis. Como explicar uma coisa? Não tem nem linguagem para explicar o que Paulo diz. Ele viu Cristo de diversas formas, de diversas maneiras. E ele diz, tem mais a conhecer de Jesus. Jesus é um rio que nós nunca conseguiremos mergulhar no mais profundo desse oceano. Nós nunca conseguiremos conhecer tão profundo a Cristo enquanto estivermos aqui, porque o pecado ainda nos impede. Mas eu desejo que aquele que me justificou seja aquele que eu conheça mais e mais. Eu continuo caminhando com Jesus. Eu continuo amando Jesus. E eu quero conhecer Ele. Eu quero ter intimidade com Ele. Eu quero acordar a falar com Ele. Eu quero ter dificuldade de estar ao lado dele.
Eu quero conhecer a Jesus. Mas eu não quero só conhecer a Jesus, diz Paulo ainda no versículo 10. Ele queria conhecer também o poder da sua ressurreição. Paulo já havia experimentado em certa medida o poder da ressurreição de Cristo, quando ele saiu da morte para o reino do Filho, do seu amor. Mas também ele quer conhecer o poder da ressurreição no dia de Cristo Jesus. Paulo morreu decapitado. E Paulo diz, eu quero experimentar o mesmo poder que esteve sobre Jesus no momento que ele ressuscitou. Eu quero experimentar a ressurreição dentre os mortos para a glória eterna. A ressurreição para viver sem pecado. Meus queridos, nós podemos experimentar desse poder já hoje. Quando vemos Cristo no seu governo providencial, cuidando de todas as coisas. Experimente o poder da ressurreição de Cristo, sabendo que a ele foi dado o nome que está acima de todo nome. Lembram-se que foi isso que Paulo falou? Em 2 exposições anteriores nós vimos isso. Ele está se rendendo ao poder de Cristo, a sua vitória sobre o pecado e o domínio dele sobre nós. O poder que nos faz perseverantes nas tribulações e nos prepara para a glória eterna. E, meus queridos, é maravilhoso conhecer esse poder. É um dos anseios mais profundos do verdadeiro crente. É por isso que você não pode dizer, pastor, mas eu não resisto a esse pecado. Claro que você pode resistir, não pelo seu poder, mas pelo poder da ressurreição em Cristo. De fato, em você não tem poder para absolutamente nada, mas pelo poder da ressurreição de Cristo, pela comunhão com Cristo, por conhecer a Cristo, você pode correr do seu pecado. Há em uma gota do sangue de Cristo, poder para te livrar do mais terrível pecado que você deseja cair. Há mais poder no sangue de Cristo do que no seu coração, do que na sua carne. Além disso, Paulo disse, no finalzinho do versículo 10, que ele queria conhecer e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Com isso, Paulo está afirmando que queria ser semelhante a Jesus em tudo, até mesmo no seu sofrimento pelo Evangelho. Certamente ele tem como base aquilo que ele mesmo disse lá em Romanos 6:8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Paulo queria obedecer a Deus tal como Cristo foi obediente. Eu quero ter comunhão com os sofrimentos de Cristo. Ou seja, se for para sofrer como Cristo sofreu, eu vou sofrer. Se for para ficar preso como Cristo ficou, eu vou ficar. Se for para morrer numa cruz, como Cristo foi pendurado numa cruz, eu serei. Eu quero ter comunhão com os sofrimentos de Jesus. Ou seja, Paulo entendia que se ele morresse ali na prisão, ele estaria se assemelhando a Cristo. Lembram-se que há uma tensão aqui na carta aos Filipenses, em que ele espera ser liberto, mas ao mesmo tempo ele diz, olha, pode ser que Deus não me liberte. E ele está dizendo, se for para eu ter comunhão com a morte, ser um mártir, tudo bem. Por morrer pregando o Evangelho, Paulo está disposto a isso. Isso não acontece nesse momento, queridos, em que Paulo está preso. Mas posteriormente, Paulo é martirizado. E de fato, Paulo se conforma com Cristo morrendo pelo Evangelho. A parte da tradição da história, tradição da igreja, há um livro precioso de John Foxe, A História dos Mártires, que ele fala sobre a história daqueles que morreram no nome de Cristo. E nesse livro, ele chega a falar sobre a morte do apóstolo Pedro, aquele mesmo que, reticente, negou o Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Que a tradição da igreja afirma que no momento em que ele ia morrer igual o seu Senhor, crucificado porque pregava o Cristo, ele diz, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele dizia que era indigno de morrer da mesma forma que Cristo. Queremos ter comunhão com os sofrimentos de Cristo e nos conformar com a morte dele. Meus queridos, será que temos essa disposição para querermos ser semelhantes a Cristo em tudo? Até mesmo no fato de morrermos pelo Evangelho. Ser fiel até a morte te daria a coroa da vida. Estamos dispostos a isso. E no versículo 11, encerrando então a nossa exposição, Paulo fala qual era o alvo dele, diante de tudo que havia falado anteriormente, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Quando ele fala de algum modo, não é que ele está duvidando, né? Eu vou fazer tudo isso para ver se dá um jeitinho, tá? Para eu ressuscitar dentre os mortos. Não é isso, tá? A melhor tradução aqui dessa expressão pode ser independente do meio. Ou seja, para que, independente da forma utilizada por Deus, ou seja por meio da sua morte, ali no cárcere, ou por qualquer outro modo que Deus utilizasse para ele morrer, que ele, então, alcançasse a ressurreição dentre os mortos. Esse era o alvo de Paulo. Ressurreição dentre os mortos. Qual é o seu alvo nessa noite? Pastor, meu alvo é o céu, né? Deixa eu lhe dizer. O céu não é o ponto final, não, tá? É só uma estação no meio do caminho. Nós, se morrermos antes da volta de Cristo, iremos para os céus. Mas não ficaremos lá. O lugar onde os adoradores de Deus habitam é novos céus e nova terra. É a Nova Jerusalém. Os céus é o lugar marcado pelo estado intermediário. Quando morremos, a nossa alma vai ao Senhor para os céus. Mas nós entendemos que é uma cidade que desce dos céus, como é descrito no livro de Apocalipse, onde nós habitaremos por toda a eternidade. Onde não será um bocado de Gasparzinho, sabe? Um bocado de alma perambulando por aí. Não, não é isso. São pessoas com corpo. Lembram-se que Jesus fala para Tomé, toca, para você ver se não é um corpo. Vai ter corpo, tá? Isso aqui, esse mesmo corpo, zoado, né? Tem pressão alta, que vocês sabem. Esse mesmo corpo vai ser completamente restaurado, irmãos. Aqueles que estão em Cristo, ainda que percam alguma parte do seu membro, ainda que sejam queimados vivos, eles terão um corpo completamente restaurado na Nova Jerusalém. E Paulo diz que ele quer alcançar essa ressurreição dentre os mortos. O que Paulo se refere aqui é a ressurreição dos crentes para a vida eterna. É fato que os incrédulos vão ressuscitar também, mas para a condenação. Mas nós crentes, para a glorificação. Até mesmo a alma dos crentes mortos em Cristo anseia por isso a ressurreição dentre os mortos. Queridos, eu quero encerrar a nossa exposição trazendo para nós 4 aplicações ou lições diante daquilo que vimos no texto de hoje. A primeira coisa é que nós, Igreja de Cristo, devemos estar atentos aos falsos mestres que nos afastam da suficiência de Cristo e que apontam para a inadequação das obras para a salvação. Meus queridos, Deus estabeleceu com Adão um pacto, que nós já falamos sobre isso nas nossas aulas de escola dominical. Deus estabeleceu com Adão o pacto de obras, onde a obediência à sua ordem seria a bênção para a vida dele. Mas após a queda do primeiro Adão, esse pacto se tornou nulo e inadequado, pois agora nos apegamos ao segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, para nos salvar por sua graça. Infelizmente, queridos, ainda hoje, tem gente que pensa que vive no pacto de obras. Se eu fizer tal coisa, ou mais, se eu deixar de fazer alguma coisa, é aí que Deus me aceita. Se você fizer, se você deixar de fazer, você já nasce com saldo negativo. Porque você já nasceu em pecado, e em pecado sua mãe lhe concebeu. Mas para que tudo seja mudado, a salvação graciosa em Cristo é aquilo que nós devemos abraçar. Jesus e apenas Ele. Infelizmente, queridos, ainda temos muitos falsos mestres que querem ensinar aos homens que justiça pode vir de outras fontes, especialmente por meio de obras, que não seja a graça salvadora de Cristo Jesus. Temos ainda hoje esses falsos mestres judaizantes. Não se enganem, esses homens continuam 2000 anos depois dentro da igreja de Cristo, atormentando a igreja. Eles querem fazer com que o povo de Deus retorne para as práticas do Antigo Testamento. São esses que gostam de entrar na igreja com a Arca da Aliança. São esses que gostam de tocar o shofar para o povo começar a cultuar. São esses que gostam de celebrar as festas do Antigo Testamento. As caravanas que são feitas para Israel. E o povo, incauto, traz areia de Israel. Fui batizado em Israel. Você pode ser batizado com um pontão de água, com essa aguinha aqui, ó. O que verdadeiramente transforma
é Cristo Jesus. É conversão. Não importa a água que foi lançada sobre você, mas se o Espírito Santo veio sobre você, se o sangue do Cordeiro foi aspergido sobre você, esses mesmos continuam ainda hoje dizendo que nós temos que guardar uma dieta judaica. Não come aquela carninha de porco, meu Deus do céu. Como, né? Como ficar sem o pernil no Natal, né? Se você não come por saúde, tudo bem. Mas essas pessoas pensam que se eu deixar de comer carne de porco eu vou ser salvo. Gente, pelo amor de Deus. Ou então eles dizem que a gente tem que guardar o sábado. O dia do Senhor é o dia que ele ressuscitou dentre os mortos. Não celebramos a criação do mundo, celebramos a ressurreição de Cristo. No dia em que o Rei dos Reis ressuscitou dentre os mortos e que nos foi prometido novos céus e nova terra. Celebramos a restauração da terra, não a criação da terra. Celebramos Cristo Jesus e ele somente. Tudo isso que esse povo fala é sombra daquilo que foi revelado em Cristo. E nós devemos combater os falsos mestres de maneira contundente, queridos. Claro, com respeito, mas de maneira contundente. Vocês viram a forma como Paulo disse? Acautelai-vos desses cães. Por isso que quando a gente vê um herege falando baboseira na TV, a gente não passa a mão aliviando, não. A gente fala, o filho de Satanás é um cachorro. Indigno da Bíblia que abre. Temos que ser veementes contra aqueles que pregam um falso evangelho. Com isso também vemos a importância de conhecermos bem a doutrina bíblica. Porque nós podemos, irmãos, facilmente cairmos na falsa religião das obras. Achando que se eu usar tal óleo vai resolver o meu problema. De que se eu for para Israel eu resolvo o meu problema. De que se eu deixar de comer a minha carne de porco, eu estou resolvendo o meu problema. Seu problema é só resolvido com o sangue de Cristo. Nada mais. Por isso, muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Porque aqui no domingo você pode estar ouvindo a pregação da palavra. E durante a semana você, não, eu sou crente, eu quero ouvir coisa de crente. E fica ouvindo essas rádios aí que o cara fica falando abobrinha o tempo todo. Cuidado. Como diz o apóstolo Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes. Você ouve tanta heresia que uma hora você começa a acreditar. E diz, rapaz, será que não é mesmo? E hoje é o que está acontecendo muito, tá? As pessoas ficam ouvindo heresia, uma hora ela entende, ela abraça. Tá? Então, muito cuidado, queridos, com aquilo que vocês escutam. Não deixe que nada tire vocês da suficiência de Cristo. É Ele e Ele somente. Em segundo lugar, devemos confiar plenamente na justiça que vem da parte de Deus na pessoa de Cristo. Meu irmão, nessa noite abandone a sua justiça própria. Abandone o que você acha precioso pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Talvez você chegou aqui nessa noite achando que é alguma coisa, porque seu bisavô, seu avô, seu pai é alguma coisa. Foi alguma coisa diante de Deus. Deixa eu lhe dizer, você podia ser filho de Calvino. Nada lhe dá mérito diante de Cristo. Você podia ser filho de Hernán Dias Lopes, de Augusto Nicodemos. Nada traz mérito para você, a não ser Jesus Cristo. Por isso, abandone esse pensamento tão altivo que você tem sobre você. Ah, pastor, mas eu nunca saí da igreja. Talvez você nunca saiu da igreja, mas seu coração já saiu há muito tempo. A frieza no coração está ali. E você acha que porque você vem todo domingo para a igreja, porque você nunca saiu para curtir um mundão, é que você é melhor do que alguém. Ou que você merece a justiça de Deus, que você é um crente verdadeiro por causa disso, quando você não conhece de fato a Cristo. Lembra-se do alvo de Paulo, quando ele jogou tudo para trás? Eu quero conhecer Jesus. Por isso, pegue todos os seus títulos, inclusive eu também, boto de lado, tá? As pessoas, né? Aqui na igreja as pessoas me chamam de pastor, né? Lá no Mackenzie é reverendo. Deixa ele dizer, isso não serve de nada diante de Jesus. Eu não sou ninguém. Eu sou um pobre miserável, que dependo dele e só dele. E é por isso, queridos, abandonemos os nossos pecados de pensamento, que são os nossos méritos. Apenas Jesus
nos salva. Não se ache mais limpo do que mulheres como Raabe. Não se ache mais limpo do que aquela mulher pega em flagrante adultério, porque você não é. Não se ache mais limpo do que Davi, porque você não é. Todos nós somos limpos pela mesma justiça de Deus em Cristo. A justiça de Cristo que te perdoa dos seus pequenos pecados, como da sua mentirinha, é a mesma que perdoa os crentes quando eles caem em pecados terríveis como adultério. Fulano adulterou. Claro, pecado terrível. Mas temos que lembrar, será que eu não sou um mentiroso? Será que eu não sou um dissimulado? As consequências são distintas, queridos. Mas a justiça que perdoa é a mesma. A mesma justiça que perdoou Davi. Foi a justiça que perdoou Jonas, o fujão. Só por fugir. O pecado de Jonas foi só fugir. Só isso. O que Jonas fez demais? Fugir. Davi matou. Davi traiu. E os dois são perdoados, com base na mesma obra, que é a obra de Cristo Jesus. A terceira coisa, terceira lição para nós nessa noite, é que após entendermos e recebermos a graça salvadora de Cristo, devemos buscar conhecê-lo e desejarmos pela ressurreição dentre os mortos. Você chegou aqui nessa noite, e eu sei que como um bom presbiteriano, você sabe. Veja, eu não estou falando nada novo, né? Lembra-se que Paulo diz? Eu não tenho problema de repetir a mesma coisa. O que eu estou falando aqui, todo mundo sabe de trás para frente, de frente para trás, não é isso? Mas eu não canso de falar a mesma coisa, tá? E eu falo a mesma coisa para que você aprenda ou deseje aquilo que vem depois. Não é só saber que você é justificado pela fé em Cristo, mas para que você possa conhecer a Cristo. Para que você deseje pela ressurreição dentre os mortos. Isso pode significar sofrimento por Cristo, mas também isso significa vitória sobre o pecado, santidade, pureza. Por isso, não dê uma estagnada na sua vida, achando que está tudo bem só porque você entendeu o que é a salvação em Cristo. Não está tudo bem, não para aí. Para só no dia da sua morte. Até lá, todo dia, você quer conhecer mais esse Jesus. E como que você conhece? É sendo piegas? Ah, Jesus, fala comigo, Senhor. Não. Lendo a Bíblia. Você quer conhecer mais Jesus? Quer conhecer o poder da ressurreição que há em Cristo? Leia a Bíblia. Conheça o que Jesus fala. E você vai conhecer mais o seu Redentor. Você vai entender a natureza de quem ele é, do que ele fez e do que ele fará. Mas minha quarta e última aplicação é para você que está aqui conosco nessa noite e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para que você seja salvo. Isso não depende do quando você obedece aos 10 mandamentos ou se você é uma pessoa boa. Você pode ter chegado aqui nessa noite dizendo, olha, pastor, não roubei ninguém, eu não matei ninguém, eu não traio, eu não sou um mentiroso, eu sou uma pessoa boa, eu sou um cara legal, cara. Mas deixa eu lhe dizer, não é isso que lhe salva. O que lhe salva é se você considera tudo isso desprezível diante da sublimidade da obra de Cristo. Se você diz, todas as minhas obras são nada diante do que eu realmente preciso. A sua boa obra, ela é tão eficaz para a salvação como tomar um copo de água para curar câncer. Não serve para nada. Não muda nada na sua vida. Mas deixa eu lhe dizer que se nessa noite você se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo, receber a justiça que vem da parte de Deus, considerar todo o resto como lixo, perto da sublimidade do conhecimento de Cristo, você pode prosseguir para o alvo, até o dia da ressurreição, em Cristo Jesus. E hoje Cristo lhe chama, arrependa-se do seu pecado. Não faça como aquele homem que diz, Senhor, o que faço para fazer a vontade de Deus? Olha, conhece os mandamentos, não mate, não roube. Tudo isso estou cumprindo, Senhor. Não, está quebrando a lei do Senhor. E você pode, nessa noite, conhecer a sublimidade da glória de Cristo. Que toda a honra, toda a glória, toda a exaltação seja ao nosso sumo sacerdote, ao nosso rei, ao nosso profeta, ao nosso sublime Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, toda a honra e toda a glória,
seja dada ao Senhor, nosso Salvador, aquele que nos resgatou das trevas, que nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados, que nos justificou e nos deu a fé salvadora. Ó Pai, nos perdoa por nossa presunção, por acharmos que tendo algum título, somos alguma coisa. Não somos nada. Somos indignos, independente de quem sejamos. Mas se o Senhor olhar para nós com teu olhar de misericórdia e nos salvar, seremos verdadeiramente salvos. E eu peço, Pai, que o Senhor nos faça conhecer mais a glória da salvação. Se há alguém aqui no nosso meio, nessa noite, que não te conhece, que não se rendeu aos teus pés, que ele possa, Senhor, largar de tudo mais, largar os seus ídolos, largar suas boas obras, largar sua tradição familiar, para abraçar a sublimidade da salvação em Cristo Jesus. E é no nome do nosso Redentor que nós oramos, Pai. Amém.